Graças a Deus. Meus irmãos, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar de pé, nós vamos fazer uma oração. Que o Senhor nos conduza e esteja à nossa frente. Agora está parecendo que eu estou vendendo pamonha. Olha o carro da pamonha, olha o carro da pamonha. Então ajuda o menino nisso. E nós vamos orar a Deus pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento para a compreensão do que nós vamos falar aqui. E à medida que nós formos estudando, nós vamos abrindo e pedindo ao Senhor que clareie o nosso compreender para tudo aquilo que vai ser falado aqui no nosso meio. Pai amado, nós te damos graças porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós te exaltamos pela tua grandeza, por nos permitir estar aqui. E se o Senhor nos permitiu, nós estamos alegres, felizes com o teu cuidado para com as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa nos dar clareza e entendimento daquilo que nós vamos falar aqui, estudar nesta manhã. E pedimos ao Senhor, a Deus, que o Senhor possa nos conduzir durante esse estudo, durante esses momentos aqui de aprendizado. Seja conosco, continue conosco. Obrigado por aqueles que aqui estão, aqueles que ainda se dirigem a esse local. Os guarda e os livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Eu amo a Bíblia Sagrada, meus irmãos, porque a Bíblia Sagrada ela tem uma mensagem atual para os nossos dias. Paulo ele escreve no capítulo 5, no versículo 16, aos Efésios, dizendo que os nossos dias eles são maus. São tempos de aflições, são tempos trabalhosos. E nós temos visto o clamor do povo, o clamor da igreja face aos acontecimentos mundiais. E a primeira grande mensagem da Bíblia para nós é a fé. A Bíblia é um livro de fé. Em todas as suas páginas, em todas as suas lições, nós vamos aprender um pouquinho sobre fé. Nós vamos aprender que a fé bíblica, ela dissipa todo medo, toda incerteza, toda dúvida, toda angústia, toda depressão. E no mundo onde as pessoas têm sido afligidas por esse mal, até mesmo, pasmem você, no nosso meio cristão, a fé, através da palavra de Deus, é indispensável. Hebreus capítulo 11. Está melhorando. Obrigado. Hebreus capítulo 11 e versículo 27 vai falar que a fé vê o invisível. E quando muitos estão caindo, se prostrando diante de situações que necessitam de fé, nós que amamos a palavra de Deus estamos de pé, convictos pela palavra de Deus de que nós seremos, somos
vencedores pela palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus nos impede de sermos incrédulos. Conhecer a palavra de Deus nos impede de vivermos uma fé vacilante. O que é uma fé vacilante? Um dia eu estou bem, um dia eu não estou. Um dia eu acredito, um dia eu não acredito. Um dia eu estou firme, outro dia eu não estou tão firme assim. A palavra de Deus é a regra de fé. Nós não precisamos de outra coisa que não seja a palavra de Deus. Nós não precisamos do paganismo, de queimar tudo que nós temos na fogueira santa. Não precisamos desse paganismo. Nós não precisamos comprar o lenço do apóstolo ou o feijão santo. Não precisamos correr atrás dos reveladores de CPF, porque nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é o suficiente para a nossa vida. Não precisamos correr atrás dos coaches, porque nós temos a palavra de Deus, que norteia a nossa vida. E é por isso que nós nos reunimos em torno da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for o suficiente na caminhada cristã, para o cristão, nós estamos fadados ao fracasso. Os irmãos compreendem isso? Então vamos colocar essa frase aí vocês colocam depois e colocam na rede social. Se a palavra de Deus, ditado, quem já passou na quinta série? Se a palavra de Deus não for, vou melhorar, o nosso direcionador, nós estamos fadados ao fracasso. Uma igreja só sobrevive se ela estiver pautada na palavra de Deus. Vocês concordam comigo? E qual é a grande mensagem bíblica para os dias atuais? Revestivos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Oh, glória. Isso é maravilhoso, gente. Cadê minha imagem, gente? Deu certo? Está dando certo aí? Repete aí. Oi? Repete aí. Aí? Porque é bom que a memória for não. Repete aí, cada um. Pessoal, é o seguinte, eu corrigi os trabalhos para aqueles que entregaram, só que esqueci de trazê-los para entregar aos irmãos. Essa noite foi uma noite de muita oração, muita fé. Laurinha não está muito bem, aí você já viu, né? Quem é pai aqui e sabe como é que funciona, quem não dorme. Foi uma noite terrível. Mas o Senhor esteve conosco lá. É por isso que a minha Jéssica não está aqui com a tribo. Ótimo. Apostila na mão, página de número 8, por favor. E encerrou-se exatamente assim. Na página 8 nós temos uma imagem que vocês vão acompanhar, está um borrado aí, mas vocês vão conseguir entender. Nós vamos falar da divisão dos livros da Bíblia Sagrada. Correto? Abrir a imagem aí. Então, nós vamos acompanhar a partir dela aqui. O pastor deixou esse ponto para a gente. Você vai perceber a divisão do Antigo Testamento. A divisão do Antigo Testamento se baseia em Pentateuco, em livros históricos, em livros poéticos
e na classificação dos profetas. E aí a classificação dos profetas, ela tem duas classificações: profetas maiores, profetas menores. Um era mais importante que o outro? É claro que não. Na verdade, isso está intimamente ligado, tem mais a ver com a mensagem e a quantidade que foi falada e também que foi profetizado. Por isso que é tido como profeta maior e profeta menor. Vamos lá. A primeira divisão da nossa Bíblia, isso para melhor compreensão, é aquilo que nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que compreende de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A segunda divisão, ela compreende de Josué até Esther, e compreende todo aquele período do nascedouro monárquico de Israel. Primeiramente, Deus levanta os juízes, Deus levanta um comandante, a partir desse comandante os juízes, os sacerdotes, e a pedido do povo, que era invejoso, um rei. E aí começa o período monárquico de Israel. O problema também é que dentro desse período monárquico é narrado a história da derrocada do povo de Deus, de como o povo de Deus era terrível, né? Teimoso, desobediente, e consequentemente a história bíblica narrada nos livros históricos conta como esse povo foi subjugado. Seguido por aquilo que nós chamamos de livros poéticos, que compreende de Jó a Cântico dos Cânticos. Vocês vão perceber o seguinte: a nossa Bíblia hoje está dividida não da forma cronológica em que ela foi escrita. O livro mais antigo que nós temos datado é, de fato, o livro de Jó, que tem, para alguns, a sua autoria em Moisés, outros em Salomão, e ela é um pouco incerta, mas uma escola defende maior que a autoria do livro de Jó seja de Moisés, enquanto peregrinava no deserto, teve essa epifania e essa revelação. A data aproximada da escrita do livro de Jó, nós não temos. Foi por volta ali do século IV, do século II, até o século II antes de Cristo, não se sabe ao certo. Dentro desse temos esses livros, e aí nós precisamos destacar o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cânticos. O livro de Salmos é um compilado de vários escritores, né? Nós temos ali Asaf, nós temos os filhos de Corá, nós temos Salomão, nós temos Moisés, o mais conhecido de todos, Davi, que foi escritores do livro dos Salmos. No ano 970 a.C., nasce o livro de Provérbios. Nasce o livro de Provérbios numa união de Agur, rei Lemuel e Salomão. Aí nós recebemos o livro de Provérbios. Logo em seguida ao livro de Provérbios, nós temos o livro apaixonante, que é o livro de Cantares. Foi escrito por cerca, ali no ano de 960 a.C. E já quase no final da vida, no ano de 935 a.C., ele escreve o livro de Eclesiastes, nessa cronologia exatamente. Oi? Salomão. Então nós temos ali Provérbios, Eclesiastes, Cantares, com uma autoria direcionada a Salomão. Ok, meus irmãos? Vamos aos profetas. E aí alguém perguntou na última aula, quem foi? Foi a... Cadê ela? Cadê a minha? Oi? Não, a outra. Sobre Lamentações, eu esqueci o nome dela. Desculpa, gente, a minha memória é para você.
Você falou. Por que Lamentações está inserido como profeta maior? E aí vem-se a resposta. Porque Lamentações ela é uma continuação do livro de Jeremias. Jeremias é o único profeta que viu as suas profecias em vida se cumprirem. Olha que loucura. Ele viu que o povo era rebelde mesmo e infelizmente o povo se distanciou de Deus e visualizou as profecias que recairiam sobre aquele povo obstinado. Essa semana, Danilo estava lendo o livro de Jeremias. E Danilo, o que você entendeu? Danilo foi me contar o que entendeu. Eu entendi o seguinte, pai. Deus estava muito invocado com o povo. Deus rebentou com o povo tudo. Deus desgraçou o povo tudo. Teve uma hora que Deus virou para o profeta e falou assim: pega a roupa de baixo, está na Bíblia, pega a roupa de baixo, não é nova, coloca ela e eu vou falar com você sobre as vergonhas do povo de Israel. E ele foi contar aquela história para mim. Agora ele está no capítulo 18, contando o vaso. E eu achei muito interessante aqui, é só a título de, não tem nada extraordinário, é só para contar para os irmãos. Tenta, né, gente? Oi? Tem que dar um trabalho pro menino, né? Porque já dá trabalho. E a última classe, que é a classe dos profetas menores, de Oséias a Malaquias, onde cessa o ministério profético e aí ele só se manifesta em João Batista, já no Novo Testamento. Como eu disse, eles, na nossa Bíblia, para melhor entendimento nosso, como já foi falado pelo pastor na última aula, quantos estiveram aqui na última aula? Assistam o vídeo, foi muito explicativo e muito bom. Eu já vi o vídeo 2 vezes. 2 vezes eu assisto as aulas. Oi? Está no YouTube. Canal Pescadores do Mestre, segue lá, tá, pessoal? Dá um like, curte, compartilha. Ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Eu tô bom demais, tô blogueiro, não tô? Tô bom, sou garoto propaganda aqui. Vocês vão perceber que Samuel, Reis e Crônicas, eles estão nessa ordem aqui, mas na ordem cronológica, eles são escritos pós-derrocada de Israel e Judá, pós-exílio. Aliás, durante o período de exílio. E por que eles são escritos? E aí nasce a pergunta da nossa irmã Elane, que foi exatamente assim. Primeiro Samuel narra a história de Samuel, só que Samuel morreu. É isso mesmo, Elane? Samuel morreu. Samuel morreu e aí escreveram o segundo Samuel. Quem o escreveu? Primeiro Reis, segundo Reis, primeira Crônicas, segundo Crônicas. E eu até dei uma resposta, dei uma volta danada e não respondi, irmão. Mas hoje eu vou responder. Vamos lá. Primeiro Samuel, realmente, escrito por Samuel. A atribuição de primeiro Samuel é atribuída a Samuel. Segundo Samuel, Samuel morreu. Quem escreveu? O profeta Natã. Continuou a escritura e os feitos da história de Israel no livro de Samuel. Então, vocês lembram do profeta Natã? Quem lembra do profeta Natã? O que resolveu botar Davi no lugar dele. Vou ser sincero que Davi não era muito crente não, né? Davi cantava um salmo, mas Davi não era muito certo não. Davi, um camarada meio atrapalhado. Mas ele continua a escrita. Mas Wesley, da onde veio o livro dos reis? O livro dos reis, ele foi escrito pelo profeta Jeremias, que quando vê o povo na sua queda no exílio, ele começa a narrar toda a história, e aí nós vemos aqui aquela tradição oral, né, que passava de pai para filho, contando o que acontecia, ouviu tudo e narrou toda a história. Esdras, que não era contemporâneo, não estavam no mesmo período, não viveram no mesmo período de Jeremias,
ele escreve o livro das crônicas também de Israel. É por isso que você vai ver e você vai perceber algumas coisas que são interessantes. Tanto o escriba Esdras quanto Jeremias, tanto em crônicas quanto em reis, eles vão narrar praticamente a mesma história, né? Com algumas pequenas diferenças. E chega em algum momento que eles até atropelam-se em algumas informações. Por exemplo, vamos citar essa informação aqui com os irmãos, e eu gostaria de falar. Alguém abre a Bíblia, coloca para mim, por favor, aí, 2 Reis, capítulo de número 8, versículo 26. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 26. Esdras. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 26. Encontraram? Vamos lá, vamos ler junto a primeira parte aqui, todo mundo aqui? Vamos lá, 1, 2, 3. E era... Não. Só os homens que estão de jejum. E eu espero que esteja. Vamos lá. Tomou café, né? Desvia. Brincando. Vamos lá, 1, 2, 3, só a primeira parte. Era Acasias de 22 anos de idade. Era Acasias de 22 anos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 2. Segundo livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 2. Vamos lá, vamos ler junto a primeira parte, 1, 2, 3. Era Acasias de idade com 42 anos. Opa! Tem alguma coisa errada? A sua corrigiu, né? A sua corrigiu. Já vou falar sobre isso. Essa sua é revisada, não é? Isso. Vem cá. Por que os primeiros manuscritos têm essa diferença? Por que algumas têm essa diferença? Por não serem contemporâneos, pelas pessoas não aproximadamente saberem a exata data das coisas que aconteceram. E tem outra explicação também. Alguns colocam que ele tinha a idade de 22 anos quando começou a reinar, porque eles estão pegando desde o início, do final do reinado de seu pai, até o início do seu reinado. A história conta que ele foi um coparticipante no reinado de seu pai. Vocês vão ver isso no livro de Jazé, que é citado no livro de Samuel, mas que é um livro extra-bíblico. Que ele tinha 16 anos quando começou a reinar, mas era um coparticipante no reino. Ele estava ali perto, sendo treinado, e aí alguns historiadores colocam que ele tinha idade de quantos anos? O que Reis fala, e algumas bíblias aqui vão falar? 22 anos. Algumas traduções já corrigiram isso, para tentar uma forma uniforme. Nasce a pergunta: a Bíblia erra? Não. A Bíblia não está errada. Agora, existem erros na cópia dos manuscritos. E isso você vai ver acontecer durante, em alguns momentos da Bíblia Sagrada. Você vai encontrar um texto, você vai falar assim: poxa, mas esse texto aqui vai diferir de outro texto. A Bíblia está errada? Isso é um erro na hora de fazer a tradução. Isso. Por exemplo,
Se você pegar o Salmo 23, eu já falei isso aqui, o Salmo 23 original é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Não muda muita coisa, não me faltará. Nós usamos o texto: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que a expressão ali é não me faltará, porque está ligado diretamente ao pastor. Então quem não vai faltar? Quando eu uso a expressão o Senhor é meu pastor e nada me faltará, do que eu estou lembrando? Do que, pastor? Você está entendendo? A questão é a presença do pastor. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Não terei falta de nada. Ou seja, o pastor estando presente, eu estou cuidado. Só que por não se ter palavras aproximadas na tradução, eles usaram palavras que mais se aproximaram para o latim. E aí chegou até nós essa expressão. E aí nós vamos encontrar isso também na questão da costela de Adão. Isso aí é matéria para um outro momento. Não é matéria para hoje. Ué, Oi? tem uma Bíblia que é a mais antiga, que eu acho que eu vou falar que foi escrita em 1938. E essa passagem está escrita que o Senhor é meu pastor e de nada me sentirei falta. Acho que a NVI ela usa esse texto também, não usa? Alguém tem NVI aí? Pega aqui. Pega aí para mim, por favor, pessoal. Alguém encontrou aí? NVI, né? Nada, mas nada. Eles copiaram da mais antiga. Oi? Nada foi copiado da mais antiga. De nada terei falta, né? A NVI. A NVI é uma boa Bíblia, né? Ela traz uma linguagem mais aproximada, mais confortável para nós, né? Vamos continuar aqui, pessoal. Então, passando uma rápida pincelada aqui, nós entendemos um pouquinho o Antigo Testamento. Elaine, compreendeu agora o porquê o segundo Samuel continuou com o nome? E aí dá o nome do profeta mais ilustre. Já segundo Crônica e segundo Rei, por mais que Jeremias e Esdras não foram contemporâneos e não foram mesmo, um trabalhou na reconstrução e outro profetizou foi a queda e viu a queda, né? E entrou em depressão, teve depressão, né? Porque viu que o povo não ouviu a profecia. Eles narraram a mesma história por causa também da tradição oral, de ouvir, e narraram a história dos reis de Israel, dessa derrocada. Ok? Vamos lá, pessoal. Pode passar, vamos falar do Novo Testamento agora. Opa, tudo mais. Ó, isso. Novo Testamento aí, pessoal. Mas antes, página de número... Está na nossa página de número 12 aí. Nós temos aí que se inicia o Novo Testamento dos Evangelhos. Né? 12 ou 9? 9, perdão. O que é 12, hein? Não sei, ainda bem que não é 13. Vai chegar lá. Isso vai de algum. Vamos lá, página 9, desculpa. Podemos deixar o livro. Nós temos a divisão, que nós temos os 4 evangelhos, que são conhecidos como evangelhos autobiográficos ou sinóticos, porque eles tratam de uma mesma história, narram o autobiográfico ou narram a história de uma pessoa apenas em comum, no caso, Jesus, né? Nós temos apenas um único livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, né? Que é uma espécie de continuação do livro de Lucas, né? É por isso que ele inicia dizendo assim: te escrevi esse segundo tratado, ó Teófilo. E quando ele escreve esse tratado, ele está fazendo uma defesa da fé de Paulo, né? Olha que interessante, que Lucas não era apenas médico, mas também era advogado, né? É bom que se diga isso também, a gente saber.
E aí nós temos as cartas de Paulo, que são base da nossa doutrina. Causa da gente brigar aqui, né? Sempre fica brigando, né? Nós temos as cartas que começam em Romanos, terminam em Filemon. Haja visto que o primeiro livro escrito no Novo Testamento não é nem os Evangelhos, é o livro de Tessalonicenses, né? É a carta aos nossos irmãos tessalônicos. Essas informações estão na apostila de vocês. Uma pergunta, vocês estão lendo a apostila em casa? Magnus? Isso é aquela pergunta retórica, não precisa responder. Leiam a apostila de vocês. Oi? Eu não entendi, desculpa. Você está lendo, Tiago? Você tem que responder. Está lendo agora. Está lendo. Nós temos um único livro histórico, como eu disse, o livro de Atos, nós temos as cartas de Paulo, nós temos as cartas gerais, que são as outras cartas, que compreendem de Hebreus a Judas. Hebreus não se tem um escritor definido, alguns atribuem a Paulo, mas é muito vagamente, quase que impossível, até porque as cartas de Paulo, ela traz um segredo em todas elas. Ele sempre inicia com uma saudação que ela se repete dentro de todas as suas outras cartas. E nós temos um único livro profético, que é o livro de Apocalipse, que é o único livro profético que nós temos no Novo Testamento. Vamos acompanhar a leitura aqui da nossa apostila na página 9. É importante ler isso aqui. O valor singular das Escrituras. E eu quero destacar isso aqui. O valor espiritual das Escrituras. O valor da palavra de Deus é inestimável. Seu valor excede a todas as coisas. O valor espiritual está naquilo que é. Os seres humanos têm experimentado o valor da palavra de Deus em suas vidas. Pessoas dantes, materialistas, céticas, indiferentes, alienadas e párias da sociedade, encontraram com a palavra de Deus e foram transformadas, abençoadas, vivificadas. E aí tem uma referência bíblica em Efésios capítulo 2, versículo 1. E também valorizadas. Os dias de hoje são marcados por uma verdadeira corrida ao mundo espiritual. Cremos ser um dos sinais da vinda de Cristo. Cabe à Igreja do Senhor aproveitar este momento e disseminar a palavra de Deus. Só ela tem valor espiritual para estes dias de crise. O valor espiritual da Bíblia consiste em ser alimento do Espírito, em ser o pão que desce do céu e que produz vida. Nestes dias de indefinições para muitos, a Bíblia, viva e eficaz, é como uma espada que penetra até a divisão da alma e espírito, discernindo todas as coisas. A Bíblia testifica com o nosso espírito, confirmando nossa posição em Cristo Jesus. Ela produz fé nos corações, estimula a crer nas promessas de Deus e mostrar um Senhor fiel e cumpridor de sua palavra. E aí vai falar que o livro dos Salmos, ele registra algo importante acerca do mundo espiritual. Vamos ler esse texto, Salmo 89, e verso de número 48. E aí, já traz a resposta. Que homem há que viva e não veja a morte? Livra ele a alma do poder da sepultura. E aí vem a resposta na própria apostila aqui. Devemos estar sempre ligados no poder da oração e da fé, no nome de Jesus, que nos dá vitória sobre este mundo maligno. O que livra a nossa alma da morte é a palavra de Deus. Amém? Nós temos aí a unidade singular da Bíblia Sagrada. Nós temos a Bíblia em sua
perfeita unidade. Ou seja, alguém um dia disse assim: eu não creio na Bíblia Sagrada porque ela foi escrita por homens. Tá. E o abençoado queria que ela fosse escrita por quem? Esses dias eu vi uma entrevista, eu perdi o meu tempo, porque eu não ganhei nada vendo isso, mas eu fui ver, o que está sendo amplamente dificultado, de uma artista em decadência, criticando tanto os cristãos quanto a Bíblia Sagrada. E eu estou falando da Luana Piovani, que, além de feia, só fala bobagem. Diz ela que é cristã e macumbeira. Eu não sei onde ela achou isso. Ela não é nenhum e nem outro, né? Porque é difícil. Falando muita bobagem. E falando que a Bíblia é um livro de alienados, malucos. Um livro que foi escrito por homens para alienar as pessoas. E eu concordo que a Bíblia foi escrita por homens, até porque o meu cachorro Bingo não poderia escrever, embora ele pense que ele é criança, mas não é. O Arthur também pensava, né? A questão aqui é a seguinte, meus irmãos: a Bíblia foi escrita por homens diferentes, de diferentes etnias, de diferentes pensamentos, de diferentes idades, de diferentes culturas, de diferentes profissões, alguns doutos, alguns indoutos, alguns que compreendiam muito, outros que não compreendiam muito, alguns com uma vasta experiência, outros com pouca experiência, mas o suficiente para serem inspirados pelo Espírito de Deus. E aqui que vem uma coisa que nós precisamos aprender: a inspiração. Inspiração divina, ela desce sobre o original. Não existe inspiração sobre as cópias. A inspiração divina é sobre o original. Então a inspiração divina desce sobre esses homens e eles são dirigidos por Deus a escrever aquilo que nós temos como a Bíblia Sagrada. A Tanakh para os judeus e para nós aqui, a nossa Bíblia Sagrada, o Antigo e Novo Testamento, como regra de fé para nós outros. Na apostila de vocês vão ver o seguinte: existe aí a diversidade, na página 10, a diversidade dos escritores. Você vai ver que Moisés, segundo Atos, capítulo 7, versículo 22, era cientista. Você vai ver que Josué era um soldado e bom soldado, diga-se de passagem. Você vai ver que Davi, ele era pastor de ovelhas, reis, e foi usado por Deus. Você vai ver que Salomão era um rei e poeta, e um poeta apaixonado, diga-se de passagem. Você vai ver que Isaías era estadista, era um camarada de uma cultura muito elevada, até porque era sobrinho do rei. Daniel, ele era ministro no templo do rei. Nós temos aí Zacarias, que era profeta, Jeremias, que era profeta, e nós temos Amós, que era boiador, que era cultivador, que ao nosso ver tinha uma cultura menor do que alguns outros. Você vai ver que Pedro, Tiago, João eram pescador e Paulo era um exímio doutor da lei, um teólogo espetacular, que através dos seus escritos criou a base da fé que nós professamos hoje. O que esses homens tinham em comum? Oi? O Espírito. A inspiração divina. E é aqui que entra o que nós precisamos entender. A inspiração do ensino, a inspiração sobre os originais, está sobre todo o conteúdo da Bíblia Sagrada. Não está sobre as cópias, porque as cópias, por serem copiadas e escritas, elas podem conter os seus erros. Mas na sua... Mas na sua mensagem central,
Durante todo esse período, 2.600 anos, 2000 burdoada, nós, os céticos, os ateus, os relapsos na fé, tentaram de alguma forma desconstruir a Bíblia Sagrada. E aí nasce a pergunta: por que não se desconstrói o que está na Bíblia Sagrada? A Bíblia é um livro antigo, vocês concordam comigo? É um livro antigo. É um livro antigo. Recentemente eles se encontraram, recentemente não, já tem bem tempo, né? Nós não éramos nascidos, pastor. Oi? Já teve tempo. Os pergaminhos do Mar Morto, né? Só que os pergaminhos do Mar Morto, eles não trazem uma autenticidade divina. Os próprios pergaminhos encontram texto neles que não dão a sua autoridade divina, que sempre deixam a frase: estamos esperando um profeta se levantar. Agora, por que a Bíblia Sagrada, com tanta tecnologia, com tantas descobertas, com tantas mudanças climáticas, parece que foi escrita para esse tempo e nesse tempo? Porque o Brasil, que nunca teve terremoto, agora começou a ter uns tremores de terra por aí. Porque as tsunamis estão tomando conta do mundo afora, das cidades costeiras. E a nossa Bíblia foi escrita há o que esses homens que não se conheciam tinham em comum? O autor, a iluminação do Espírito para escrever um texto antigo e esse texto até hoje ser atual. Se o Senhor não retornar hoje para buscar a sua igreja, não vou fazer. Estou tentado a fazer. Não voltar hoje para buscar a igreja e os meus olhos dormirem no Senhor, os meus filhos irão crescer e a Bíblia continuará atual para os dias deles. O que a torna tão espiritual? O que faz da Bíblia com que o cético olhe para dentro da Bíblia Sagrada e lute a vida toda para desconstruir o que a Bíblia está dizendo, e ela continua atual, e o cético se rende ao Senhor, dizendo: a Bíblia é verdadeira. O autor. E essa inspiração, ela vem de Deus. Então, quando alguém me diz assim: poxa, a Bíblia foi escrita por mão de homem, ela contém erros. Contém erros de tradução, contém algumas coisas. Ela é um livro cultural. Existem algumas coisas culturais que não se aplicam à nossa cultura. Salomão, vocês lembram de Salomão? Pois é, pra gente não sabe. Salomão era cultura. Oi? A gente vê tanta divindade na Bíblia e a gente vê muitos desafios. As pessoas que eram ateias, depois que passou a ler a Bíblia, elas mudaram totalmente e se converteram ao cristianismo. E essas pessoas que muitas das vezes nem pegam o prefácio da Bíblia para ler, viram críticos especialistas da Bíblia. Verdade. O autor da Bíblia, está na sua página 11 aí. Primeiro vai começar com a diversidade das circunstâncias, né? Agora está na página 11, então vai chegar na página 12. Autor da Bíblia: nenhum homem ímpio, justo, piedoso ou mesmo judeu seria o autor da Bíblia. Certamente esses homens não fariam um livro que falasse dos seus fracassos
derrotas, pecados, idolatrias, rebeliões contra Deus. Deus, verdadeiramente, é o autor deste livro maravilhoso e infalível que revela salvação, libertação e transformação do homem em uma nova criatura. As evidências confirmam o efeito e a influência da Bíblia em pessoas e nações. A palavra de Deus tem influenciado e melhorado o mundo pelo caráter que molda na vida das pessoas. Muitos dantes incrédulos, indiferentes, viciados, idólatras, supersticiosos, que aceitaram este livro, foram por ele transformados, salvos, libertos, santificados. Nenhum outro livro tem o poder de transformar as pessoas, lares e nações. Apenas a Bíblia Sagrada. E aqui vai um atual. O Trump pode declarar guerra com o mundo inteiro. A Bíblia já predisse isso. A Lua pode se afastar e isso afetar diretamente as geleiras, derreter tudo, virar maremoto e virar essa miséria toda aí. A Bíblia já predisse isso. Os filhos se voltarem contra os pais, como está acontecendo. Eu não assisto jornal, mas quem assiste o Balanço Geral só vê essa miséria o dia inteiro. Estranho tudo. A Bíblia já predisse isso. Homens não honrarem alianças. A Bíblia já predisse isso. A Bíblia é um livro atual. Quer falar uma coisa? Vamos falar um pouquinho sobre a inerrância das Escrituras, que está na página 12. Por favor. Quem levantou primeiro? Eu só ia comentar assim que uma vez eu vi uma pregação que na verdade era mais uma exposição assim, né? Que o próprio Deus, a gente vai ver isso ao longo da história, que Deus sempre foi o maior interessado em conseguir. Há muitos anos atrás as pessoas não teriam. E aí eu estava assistindo sobre isso e falava, né, que como que Deus, na nossa história, assim, na humanidade, ele sempre se fez presente até através da sua palavra, conservando o próprio livro dele, né? Claro. Maravilhoso. Eu posso fazer uma pergunta? É duas. Você começou falando aí sobre Salomão. Aí minha dúvida é que mesmo Salomão sendo com tanta sabedoria, ele se afastou de Deus. Assim, só para me entender. Porque tem hora assim que não dá para entender. Com a plena sabedoria que Deus deu para ele, ele andou mais, assim, teve as partes, mas andou mais afastado de Deus do que no final da vida. No final dele. Mesmo tendo toda essa Tanta sabedoria. Oi? Sabemos que é homem falho, né? Mas Oi, pastor. Olha só, por causa das mulheres. Tem algumas coisas que Sim, Deus deixou você mistura. o reino. O povo não poderia voltar ao Egito. Uma das coisas que ele fez foi voltar ao Egito, até para negociar cavalos. Tinha muita coisa, além de mulheres, na vida de Salomão, que fez afastar de Deus. Nós olhamos sempre para as mulheres. O rei não podia adquirir tanto ouro, e ele foi fazendo isso. Você vai corrompendo o coração com o tempo e você vai pegando com todos os preços. O pastor falou sobre isso. Foi vendo o Aqui. esplendor dele. Pode falar. Até fazendo um paralelo, o que o irmão perguntou, o próprio Davi, a gente lê na Bíblia, é algo que surpreende, que a Bíblia fala que Davi era um homem o quê? Segundo o coração de Deus.
E como um homem segundo o coração de Deus pode cometer tantos erros. E aí, se você voltar no paralelo, quando você lê a história toda, você vê que em algum momento ele está em um lugar em que ele não deveria estar. Por quê? Muitas vezes era para estar na presença do Espírito Santo, mas ele escolheu aquilo que estava satisfazendo o prazer dele. Da mesma forma, 2 Saul. Timóteo 3,16. Saul. Porque Saul só foi derrotado quando foi visto que a própria palavra diz que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele, mas ele já não percebia mais aquilo. E é isso que acontece muitas vezes. Vamos corroborar aqui o que Desculpa. Vamos corroborar aqui o que a nossa irmã também falou, porque essa questão da Bíblia chegar até nós só descreve uma coisa: a influência do Espírito Santo, né, sobre os escritores dos vários livros da Bíblia, e que os levou a produzir a mensagem de Deus que está até nós. Eu pedi para colocar aqui 2 Timóteo 3,16, e diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, essa mensagem que Deus quis comunicar ao seu povo foi influenciada pela iluminação do Espírito Santo. E em virtude desta influência, os textos bíblicos que estão e são mantidos até hoje, chegam até nós, são divinamente inspirados pelo Senhor. Vocês querem anotar isso aí? Em virtude desta influência, a Grazi já copiou tudo. Você está devagar demais, pelo amor de Deus, né? Em virtude desta influência, a influência do Espírito Santo, o texto bíblico é divinamente inspirado. Inspirado. I-N-S. Existe sim uma diferença entre... Deu certo aí, pessoal? Posso continuar? Oi? Se quiserem continuar. Existe uma diferença entre inspiração e iluminação. E aí que entra aqui onde os céticos, onde os ateus que... mas foi o homem que escreveu. Vou voltar para isso de novo. Que eles torcem o nariz. Por quê? Se a iluminação vem do alto... Se a inspiração vem do alto, a iluminação, ela passa a operar no entendimento dos Escritores. É o que acontece com nós que pregamos, com nós que estudamos, com nós que lemos a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo faz um efeito de iluminação na nossa mente para compreendermos, para entendermos e para escrever exatamente o que Deus quer que nós façamos. Quando nós, é por isso que eu volto a falar, antes de ler a Bíblia Sagrada, ore ao Senhor, para que Ele ilumine a sua mente. Senão você vai ver apenas um livro qualquer e não vai surtir efeito. E aí você vai começar a ficar todo avacalhado na sua vida. Mas por que isso aqui? Por que isso aqui não deu? Porque a gente tem que ser sincero, tem uns trem que não orna, que não bate. Nós precisamos da iluminação do Espírito de Deus para compreender certas coisas. Até para compreender, nós precisamos de apoio. Num grau inferior, o Espírito pode sim iluminar a mente do homem para compreender o que a Bíblia está dizendo. Foi o que aconteceu com os escritores da Bíblia Sagrada que chegou até a nós. Ou seja, durante todo o processo de compilação da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo trabalhou na vida de cerca de 40 homens que não se conheciam, de diferentes classes, diferentes etnias, de diferentes posições,
num período de 1.600 anos, compilou todos esses escritos e chegou até nós, para que nós fôssemos instruídos por ela. Amém, irmãos? Aí nós chegamos num outro ponto importante. O cânon da Bíblia. Muda para mim a minha imagem, por favor. Página 13. Pode passar o imagem. Isso. Vamos lá, o significado da palavra cânon, página 13 de vocês aí, está escrito aí. Quais são os escritos pertencentes à Bíblia? Começa com uma pergunta. Que diremos dos chamados livros ausentes? Outra pergunta. Como a Bíblia veio a ser composta de 66 livros? Algumas dessas perguntas, inclusive essa de 66 livros, já foi até respondida aqui na nossa primeira aula. Né? Essa é a questão do cânon das Escrituras, que pode ser definida da seguinte maneira. Cânon ou escrituras canônicas é a coleção completa dos livros divinamente inspirados, que constituem a Bíblia. Esse assunto intitula-se canonicidade. Trata-se do segundo grande elo da corrente que vem de Deus até nós. A inspiração é o meio pelo qual a Bíblia recebeu sua autoridade. A canonização é o processo pelo qual a Bíblia recebeu sua aceitação definitiva. Uma coisa é o profeta receber uma mensagem da parte de Deus, bem diferente é tal mensagem ser reconhecida pelo povo de Deus. Canonicidade é o estudo que trata do reconhecimento e da compilação dos que não foram dados por inspiração de Deus. Não devemos subestimar a importância dessa questão. Portanto, reafirmamos o comentário de Moisés ao povo de Israel a respeito da lei de Deus. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Aumentar ou diminuir as palavras de Deus impediria o seu povo de obedecer-lhe plenamente, pois as ordens retiradas não seriam conhecidas pelo povo, e as palavras acrescentadas poderiam exigir das pessoas coisas que Deus não ordenou. Por isso, Moisés advertiu o povo de Israel: não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. A determinação precisa de extensão do cânon das Escrituras portanto, de extrema importância para que possamos confiar em Deus e obedecer a Ele. Precisamos de uma coleção de palavras sobre as quais temos certeza ser as palavras do próprio Deus para nós. Se houver qualquer trecho das Escrituras sobre os quais tenhamos dúvidas, não vamos aceitar que tenham autoridade divina absoluta, nem confiar nela na mesma medida ou em que confiamos no próprio Deus. Bem, pessoal? Leitura extensa, né? Grande. A expressão... Volta. Isso.
expressão canon e canon, no grego, tem um significado de regra, norma, medida, padrão, canônico, vara. O significado do hebraico tem quase o mesmo significado. Haste, cana, vara, instrumento de medida, norma, padrão. Porque a nossa Bíblia Porque a nossa Bíblia, os nossos livros, eles, compilados na Bíblia Sagrada para nós, apenas 66 livros são tidos como divinamente inspirados. Porque, como foi bem dito aqui, pelo significado da expressão canon, a Bíblia é um livro, uma régua de medir. Ela precisa estar no mesmo nível. Ela não pode nem subir e nem descer. Olha para a caneta. Viu a caneta? A ponta daqui não está mais alta do que a ponta daqui. Elas estão no mesmo nível. Correto? Esse nível não pode subir e não pode descer. Vocês estão percebendo aqui? Ou seja, Gênesis precisa estar alinhado com Apocalipse. O Antigo Testamento precisa se cumprir no Novo. Se cumpriu. A minha pergunta para um judeu que não crê no Messias é a seguinte: como é que vocês não acreditam que Jesus é o Messias? Porque se ele não veio e Israel comete todas as atrocidades que cometem hoje, e aí nós temos a maior parada gay do mundo é lá, entre outras coisas, né? As piores raves que tem, começa lá, o povo ainda é bravo. Eu fico imaginando Deus, como é que eu vou falar? Permitindo essas situações. Ou eles, e aí eu ouvi alguém dizer em algum lugar, não são mais o povo de Deus, ou a Bíblia que nós carregamos e a história do Novo Testamento, ela é real. Não tem outro caminho. O Novo Testamento, ele é citado no Antigo, e o Antigo é citado no Novo. É uma regra. Deus escolhe um povo, olha que coisa maravilhosa. Deus escolhe um povo, levanta um povo, começa o plano da salvação, liberta esse povo. Em Levítico, santifica esse povo. Olha só, em Gênesis ele escolhe um povo, em Êxodo ele tira o povo do Egito, ele liberta o povo. Em Levíticos, depois de libertar o povo, ele santifica o processo da conversão. Deus te escolheu, te tira do mundo, traz para a igreja. Aqui na igreja você vai passar pelo processo do arrependimento e da santificação, livro de Levíticos. Depois você vai experimentar as leis, vai conhecer as leis de Deus, Deuteronômio. Cara, a Bíblia é maravilhosa, né? A Bíblia ensina a gente. É o nosso processo. E depois você vai começar a ter vivências com Deus. Aí você vai conhecer a palavra de Deus através dos santos profetas. E por aí vai a sua caminhada na fé. A Bíblia é um livro por igual. A Bíblia não é um livro com deméritos. É por isso que a Bíblia evangélica, a Bíblia protestante, ela contém 66 livros. E aí nós vamos entrar na ala dos apócrifos, ou os livros escondidos. E aí nós vamos começar a falar sobre isso aqui, e vai começar um debate novo, que é muito bom. Só que como eu não tenho tempo para falar disso, eu vou dar uma segurada aqui com vocês. Porque na próxima aula nós vamos entrar nesse assunto, que é um assunto delicado. Por que a Bíblia protestante tem 66 livros e são divinamente inspirados? Por que a Bíblia católica não tem muito mais livros? Por que a Bíblia dos Hebreus só tem 39 livros? Só tem o Antigo Testamento, que eles não aceitam o Novo. Eles rejeitam os 27 posteriores do Novo Testamento como inspirados. A Bíblia católica, ela contém sim
os 39 livros que nós temos, mais os 27, mas aí ele inclui os livros de Baruque, os livros de Judite, 1º e 2º Macabeus, 6 capítulos e 10 versículos a mais no livro de Esther. É uma confusão doida, e acrescentam também 2 capítulos no livro de Daniel, né? Por que eles fazem isso, né? Por que eles acrescentam esses livros se eles não são divinamente inspirados? E eu já vou logo dizer, não são divinamente inspirados, e o Papa Gregório o Grande, ele autorizou a colocação desses livros, mas com a ressalva: esses livros não são divinamente inspirados. Eles servem como apoio histórico. Só que nem todos servem como apoio histórico. Nós vamos falar disso na próxima aula. Amém, meus irmãos? Pastor, o senhor quer falar alguma coisa? Já, eu vou encerrar por aqui, porque o assunto é mais extenso e mais polêmico. Aí vocês voltam semana que vem. Hoje nós terminamos mais cedo que o normal. Agora eu preciso falar, pode falar, meu filho. Alguém aperta aí o volume. O volume tá baixo. Fala, meu filho. Fala mais alto. Ô, meu filho, Deus te abençoe. Depois, quem está pagando esse menino? O menino está divinamente inspirado. Está divinamente inspirado. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Pode falar. Pra você ter uma ideia, os livros apócrifos, eles foram aceitos pela Igreja Católica no dia 8 de abril de 1546. Você vê que tão recente que é. Isso por causa daquela briga, né, da reforma, enfim. Desculpa, não entendi. Como que eles descobrem que ele é divinamente inspirado? Vamos lá. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu tenho anotado aqui. Eu usei a da caneta, mas eu vou fazer melhor para você. Quer ver? Anota aí, irmã. A Bíblia, os livros, eles são divinamente inspirados porque eles são a palavra de Deus. Essa é a forma ortodoxa de nós falarmos, correto? Os livros, eles são divinamente inspirados por causa do modernismo. A Bíblia contém a palavra de Deus. Ela é atual, ela não muda. Só está anotando isso aí? Então anota aí. E a Bíblia, ela se torna a palavra de Deus porque através da palavra de Deus o homem ela é convencido do seu pecado, do seu caminho. Isso aqui é aquilo que nós chamamos de neo-ortodoxia, ou seja, a nova doutrina entra no homem e o homem é convencido do seu caminho errado. Esses apontamentos provam que a Bíblia é um livro divinamente inspirado. Ela não tem variação. Não existe variação na Bíblia Sagrada. Conseguiu entender? Então, eu estou imaginando que eles vão bater com o Pentateuco. Sim, é a vara que nós falamos aqui. Tudo que escreve tem que ser Sim, isso. Realmente o Pentateuco foi divinamente inspirado, acreditando que Moisés, no mandamento, andaram com Deus, né? Você vê que não existe nenhuma variação nas suas histórias. Todas apontam, o Antigo Testamento todo aponta para Cristo. Então, o cumprimento do Antigo Testamento é em Cristo, no Novo Testamento. O projeto de Deus é um povo. Correto? Selecionou um povo, preparou esse povo se afastou, o povo é rebelde, parará, aí ele abre a porta da graça, que era o processo desde o início para aqueles que hão de herdar a salvação. E não sai dessa regra, não sai dessa vara de medida, não sai dessa direção, não tem nenhum tipo de variação.
Ah, Deus não vai mais salvar, Deus vai mudar. Ah, vamos esperar Deus se levantar. Vou dar um exemplo para vocês. Cadê a Bíblia católica? Está aí do seu lado aí. Pode falar. Você vai falar dos apóstolos na próxima aula, mas eu tenho uma curiosidade. Assim, antes da reforma protestante, antes da reforma, ainda Sim, não pode era falar. traduzida nem para o alemão, né? Porque era só Sim. latim. Qual que era o formato que a Bíblia tinha? No sentido assim, eram 66 livros? Eram todos os Não. livros? Faltava livro? Não. Estava pensando que eu penso assim, quando o Lutero começou a traduzir a Bíblia para chegar para nós, praticamente, né? Ele traduziu a Bíblia inteira do jeito que ele conhecia. E aí, se já traduziu junto com os outros livros que a gente não aceita como divinamente inspirados, ou se eram, assim, se eles foram incluídos depois, mas como que era antes da reforma? Você sabe mais? Vamos lá. O Antigo Testamento, para você ter antes da Reforma Protestante, todos esses livros eram aceitos, inclusive os apócrifos, inclusive até depois da Reforma Protestante, algumas igrejas ainda usaram aquela briga, Lutero, a Igreja Católica e os reformadores lutavam para que esses livros, não para que esses livros fossem retirados, mas para que houvesse para que houvesse uma igualdade nessa questão desses livros. Talvez a expressão que eu estou usando, talvez uma patronização. Isso. Fica uma palavra. Essa divisão, até o ano de 1604, porque o movimento anglicano que comandava a Inglaterra já era muito forte, que já se opunham contra as doutrinas romanas, né? Purgatório, botar os mortos, essas loucuras deles todas aí. A partir do rei James, no ano de 1604, que dá uma ordem, juntamente com o rei Tiago, que dá uma ordem do seguinte: arranquem esses livros, porque o Papa Gregório, antes já havia falado que esses livros não eram inspirados. Eu estou fazendo uma pincelada a grosso modo. O rei James dá uma ordem, junto ao rapaz e fala assim: olha, vamos retirar esses livros, e a igreja anglicana agora vai adotar a Bíblia sem esses livros apócrifos, que já foram contados como livros falsos, de interpretação dúbia, de não divinamente inspirados. Então, do ano 1604 até o ano de 1611, eles trabalharam nessa tradução da Bíblia, na retirada desses livros e no entendimento, e aí nasceu essa Bíblia, a Bíblia King James, de 1611. E aí, a partir desse momento, os reformadores passaram a adotar e a usar a Bíblia com 66 livros, fazendo espúrio assim os livros para eles não canônicos e não divinamente inspirados. Foi a partir de 1611, na Inglaterra, que começa a usar. E aí nasce o berço, né, com os outros grandes reformadores aí que nós temos, né? Calvino, os discípulos de Armínio, e aí começa a guerra que nós enfrentamos, né? A gente é meio bobado até hoje, né? Essa Bíblia King James seria a padronizada da reforma. Essa aqui não, né? Mas foi a primeira Bíblia que eles retiraram, foi a de 1611 do rei James. James I, né? Juntamente com o rei Tiago, né? Do movimento anglicano. O que eu ia falar para vocês?
Assim, 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 46. Está vendo? Isso mesmo? Vou ver aqui. E transportavam as suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo, até que viesse algum profeta e decidisse que lhe devia fazer. Ou seja, os irmãos macabeus esperavam que um profeta se levantasse divinamente inspirado por Deus para direcionar o povo ao culto, ao serviço do Senhor. Os próprios escritores do livro de Macabeus, eles refutam esse pensamento que o livro de Macabeus é um livro divinamente inspirado. E o segundo livro de Macabeus é uma história, uma anedota danada que nós vamos falar na próxima aula, se Jesus não voltar antes. Amém, meus irmãos? Amém. A gente se encontra aqui, se Jesus não voltar. Pessoal, hoje nós temos um almoço aqui. Eu quero convidar todos vocês a estarem conosco aqui. Quem não puder... Amém. Oi? Não, estava na minha irmã aqui, estava de fora. Não, minha filha, comemora esse não, você está de jejum. Ele mantém, senão tem que pagar. Tá certo, pessoal? Vocês são os nossos convidados espíritos, são os nossos convidados a estar conosco aí, para almoçar conosco, em nome de Jesus. Oi? Jair, rapaz. Jair, não perde nada, assim. Vamos orar? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Alguém quer completar alguma coisa, habilitar essa aula? Em relação à referência aí da Bíblia ser inspirada, né, tem um texto aqui também em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, fala sobre isso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É só uma outra referência que também... Sim, excelente. Você vê, né? Essa questão é interessante. Depois de mais ou menos 435 anos antes de Cristo, não houve mais acréscimo no cânon do Antigo Testamento. Só que a história do povo judeu, ela é registrada em outros livros. Por exemplo, se você pegar Josué vai falar assim: porventura não tem essas histórias no livro de Jazé? E Samuel também vai falar sobre isso. Ah, porventura não está isso no livro de Jazé? Que eu tenho esse livro aqui, ele é um livro muito bom, muito legal de ler, porque ele conta a história dentro da história. Mas não é um livro divinamente inspirado. Pode ficar à vontade. Dá um exemplo. Deixa eu ir. Pode ir. Ó, irmão, é só para ver por que algumas coisas não entram na Bíblia. Se você entrar na internet e chamar lá, por exemplo, o livro de Tobias. Vocês lembram que eu falei sobre Tobias? Olha só. Tobias fica cego após excremento de pardal cair no olho dele. Paralelamente, Sara, parente de Tobias, sofre dos 7 maridos mortos pelo demônio Asmodeu, na noite de núpcia. Aí Tobias, filho de Tobit, embarca com a jornada para buscar dinheiro na Média, acompanhado pelo arcanjo Rafael, que disfarça como um viajante chamado Azarias. Com a ajuda do Rafael, Tobias se casa com Sara e é liberta do demônio usando o fígado do coração de um peixe. Ele retorna com dinheiro, cura e a cegueira do seu pai. Ele retorna com dinheiro, cura e a cegueira do seu pai com fel do mesmo peixe, e Sara é liberta do infortúnio. Mensagem do livro destaca a providência divina, a importância da oração, o valor das esmolas e a recompensa da fidelidade a Deus. O livro é considerado uma novela instrutiva para os judeus. Então, quando
junta o clero lá para resolver essas coisas, fala, isso não pode estar na Bíblia, não. Claro que não. Né? Eu não li todos, mas o Tobias eu li um pedaço, né? E tem lá o Daniel lutando com o dragão, tá parecendo esses filmes que a gente vê aí, né? Por isso que eu falei que está parecendo, tem hora que parece até Harry Potter, isso aí. É porque virou coisas de judeu para ensinamento de outras coisas. Aí a igreja não pegou isso, né? Então depois é até bom você pesquisar sobre os livros, que a internet mostra tudo, te dá um resumo de cada situação, né? Eu gostei de olhar esse aqui. Quer dizer, o cocô do passarinho caiu no olho, cegou, depois o fel do peixe curou. É daí que vem a lenda, né? Eu acho que eles tiraram Nárnia e botaram. As crônicas de Nárnia. Rapaz, você sabe que as crônicas de Nárnia é escrito por São C.S. Lewis? Cara, perfeito. Perfeito. Senhor dos Anéis também. Bacana, cara. Não assista, não tem paciência. Que legal, não tem paciência. Um dia me carregaram para o cinema para ver Harry Potter. Eu pequei, dormi a sessão toda, 3 horas de filme dormi. Harry Potter. Vamos lá, pessoal. Vamos orar. Não. Isso que a gente fala, camarada, você está em nada. Esse texto de Macabeus é bom que se diga que o escritor aos Macabeus ele está descrevendo o altar. E aí ele traz a lembrança de que alguém liderado por Deus, direcionado por Deus, na direção de Deus, deveria um dia se levantar para reerguer o altar do Senhor e conduzir o povo de Deus. Pastor, perdão? Glória a Deus, vamos dar glória a Deus. Apenas 6 pessoas faltaram. Que continuemos assim, para a glória do nome de Jesus, que isso é muito bom. Amém, meus irmãos? Grandioso Deus, eterno Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor que nos trouxe aqui nesta manhã. Te louvamos, ó Pai, pela sua bondade, pela sua paz, pelo seu cuidado no nosso meio, por nos direcionar e conduzir pela tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor possa estender as suas mãos sobre nós, nos guardando e livrando de todo mal. Eu quero aqui orar pela irmã do nosso irmão Arthur. Senhor, que o Senhor visite ela ali na cidade de Catinga. Também quero orar pela vida da Laurinha, que o Senhor visite ela com saúde, para a glória do nome do Senhor. E todos quantos são necessários, estão passando algum tipo de necessidade ou enfermidade, que o Senhor possa alcançá-los com a tua mão poderosa, direcionar e nos orientar, ó Deus, em tudo que nós vamos fazendo no decorrer desse dia. Senhor, se o Senhor não voltar, que logo mais possamos estar aqui reunidos para juntos adorarmos, bendizermos o teu santo nome e aprendermos da tua palavra para a glória do nome do Senhor. Nos leve em paz e segurança, assim como nos trouxe, nos guardando e livrando de todo mal. Em nome de Jesus, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Não esqueça de cumprimentar o Senhor.